Este é o meu desejo, este é o meu prazer, este é o meu desejo. Usa-me, Senhor. Eu sei que você me vê, esvaziar de mim e o meu coração queimar por ti. Minha vida é o quê? Só para ti. E Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz. A vontade em mim. Este é o meu desejo, este é o meu prazer. Oh Deus, Deus, este é o meu desejo, o meu desejo. Usa-me, Senhor. Declare sua vida a Ele. Em minha vida posso toma-me, eis-me aqui, sei que há muito mais aqui dentro de mim e não há o que fazer por teu grande amor. Então dou minha mão. Isso é verdadeiro, querido, isso é verdadeiro. Em minha vida posso ver, toma-me, eis-me aqui, sei que há muito mais aqui dentro de mim. E não há como teu grande amor. Então dou minhas mãos, usa-me. Este é o meu desejo, este é o meu prazer, este é o meu desejo. Usa-me, Senhor. Que essa seja a nossa oração, queridos. Este é o meu desejo, este é o meu prazer, este é o meu desejo. Usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Senhor,
Amém? Eles querem ser usados por Deus. Amém. Vamos ir à palavra agora, nesse momento. Queria que você estivesse atento, com o coração aberto. Amém? Os ouvidos ouvindo, não? Escutando, prestando atenção. Amém? Chamar o Fabiano aqui, meu tio. Pois é. Mais um pouquinho vocês ouviram a minha voz. Dou graças ao Senhor por estar neste momento tão especial de ver muitas vidas aqui, novos jovens, né? Irmãos de outras igrejas. Glória seja dada a Ele. Realmente, como eu afirmei aqui, é um privilégio do nosso Deus quando Ele nos coloca juntos, para nós pensarmos nele, pensarmos na sua palavra. O Senhor, Ele me chamou para servir na obra, né, como um adorador, um ministro de louvor, e eu tento fazer isso, tem sido, né, uma luta. E com certeza o Senhor, se eu estou ainda firme na fé, confiando nele e adorando, buscando honrar Ele com a minha vida, é por causa da sua misericórdia e graça. É a intervenção dos céus totalmente em minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor me chamou, e eu era adolescente, e eu acho muito válido tudo que é feito, porque eu tive uma adolescência bem conturbada. Eu era bem rebeldezinho, sabe? Era muito difícil. Dei muito trabalho aos meus pais. E aos 18 anos, eu já estando na igreja, e vou falar de forma bem sincera, verdadeira, porque não há outro caminho, né? Até os 18 anos, eu tocava, eu cantava, dentro da igreja e fora da igreja, né? Assim, algum evento da igreja fora, e eu não era convertido ao Senhor Jesus. Não havia me entregado a Ele. E aos 18 anos, o Senhor preparou, né, tinha um plano que me constrangeu de forma grandiosa. Assim. Eu fiquei tão constrangido, tão mal, e nisso, o Senhor sabe todas as coisas, eu busquei o Senhor, porque eu vi o pecado que havia dentro de mim. Eu enxerguei como pecador eu era. E aí nisso, muitas coisas mudaram na minha vida. Por isso, eu creio que é muito válido este momento, não só para que você tenha um tempo de descontração, que é gostoso, né? As brincadeiras, dormir em grupo, né? Passar pasta não pode, né? Eu quase não fiz isso. Mas também para que você veja Jesus na vida de outras pessoas, e se você não tem andado com Ele, você fala, cara, eu quero andar com Jesus. E se você tem andado com Jesus, você vai falar, cara, você precisa andar com Jesus. Porque Ele é demais. Ele é poderoso. Ele é vida. Então é muito válido este momento. Ok? Feche teus olhos. Senhor, ainda em espírito de adoração e louvor ao Teu nome, nós nos entregamos aqui, Senhor. Nós precisamos muito que o Senhor fale conosco. Por favor, Espírito de Deus, assim como eu tenho orado, Senhor, e sei que todos os irmãos aqui, para que cada palavra, cada enunciado, cada oração, cada gesto nosso, Senhor, seja uma ação do Teu Santo Espírito
no nosso ser, moldando-nos, transformando-nos, Deus, para que nós temamos o Senhor, para que nós saibamos quem Tu és e nós então estejamos prostrados o tempo todo. Faça isso em nossos corações neste momento, que eles sejam encontrados por Teus olhos, corações quebrantados, prostrados ante a Ti, que nada somos, Senhor, e precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos da Tua direção. Tenha total autoridade sobre nós, Espírito de Deus. Não seja nada porque eu preparei, nada disso. Com certeza entendo que é o Senhor que está nos dirigindo aqui, Senhor, e cada coração aqui para que esteja atento, porque essa palavra ela vai falar comigo novamente aqui, Senhor, e oro para que aconteça na vida dos meus irmãos também. Por favor, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Abra a sua Bíblia em Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, verso 1. O Carlinhos, ele me orientou, com respeito ao tema do acampamento, que é como andar de skate. Não é esse não, Carlinhos? Até porque eu não sei mais, eu já andei, mas eu acho que nem sei mais andar de skate. Mas era com o fato de ser igual a alguém. Quem é esse alguém? Nossa, 2 pessoas responderam. Quem é esse alguém? Jesus, certo? Por que parecer com Jesus? Você veio aqui neste acampamento parecer com Jesus? Por quê? Você já parou para pensar? Eu quero parecer com Jesus? Por quê? Pode ficar tranquilo que eu vou pôr mais interrogações na sua cabeça. Mas o texto diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Talvez a tua versão esteja um pouquinho diferente, mas o texto é o mesmo. Olhando aqui, há algumas atitudes características do Senhor. E uma delas que eu quero falar, que é a principal aqui, é de uma atuação do Senhor Jesus o tempo todo aqui enquanto homem. Porque Jesus, ele sempre, quando esteve aqui, ele era Deus e homem. Muitos dizem, usem essa afirmação, 100% Deus, 100% homem. Não gosto de ficar falando isso, porque o Leonardo falou isso no DVD dele, aí parece que eu estou imitando ele. Leonardo Gonçalves, não sei se alguém já ouviu, que ele fala isso, e toda vez que eu falo, eu estou imitando ele, não posso ficar fazendo isso, que feio, né? Mas é real, ele é 100% Deus, 100% homem quando estava aqui. E isto era algo que chamou a atenção dos discípulos. Os discípulos estavam com o Senhor o tempo todo, você concorda? O tempo todo. Jesus ia comer, eles estavam com Jesus. Jesus ia debaixo de uma árvore, vão para debaixo da árvore. A sombra às vezes era só para Jesus, né? Só se dava para Jesus, mas eles estavam ali. Eles não deixavam, a ponto de que em um certo momento Jesus confronta a multidão, porque as pessoas estavam andando atrás de Jesus, seguindo a Jesus, porque Jesus fazia milagres. Jesus multiplicou pães e peixes, matou a fome do povo, e aquilo marcou a vida das pessoas. E eles ficaram: cara, não temos que andar atrás de Jesus, porque a solução está aí. Muitos pensaram isso. E em Jesus, por um momento, ele se retira, manda os discípulos atravessarem o mar da Galileia, e Jesus depois se encontra com eles. A multidão, ao acordar, percebe que Jesus não está ali, sai correndo desesperada. Cada um pula no seu barquinho, outros dão a volta, porque o mar da Galileia, na realidade, é uma gigantesca lagoa, né? Então eles saíram correndo na beira, até em algum momento encontrar Jesus lá do outro lado. E quando eles encontram, aquela multidão encontra Jesus, Jesus fala para eles: vocês estão correndo atrás de mim desesperado, não por causa de quem eu sou, mas por causa do que eu faço. Então Jesus sempre confrontou a multidão
assim também os discípulos. E Jesus chegou ao ponto de mandar eles embora. Ouça. Porque Jesus faz isso. Jesus manda pessoas... Porque ele fala, vocês não estão entendendo. Vocês não querem saber de mim. E muitos ficam bravos porque não entendiam mesmo e foram embora. Tudo que eu estou falando está aqui na Bíblia, viu, querido? Só ler. Aí, Jesus fala para os discípulos, e vocês? Da linha. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus é desse jeito? É uma coisa forte, não? Porque a gente tem Jesus como aquela imagem que nós vemos de uma pessoa boazinha, né? Bonita, assim. Até porque a cor da pele de Jesus há várias controvérsias, porque no Oriente, debaixo do sol escaldante, a maioria deles não tem pele clara. E já pintaram Jesus de loiro e olho azul. Né? Quem aqui já viu? Eu já vi. Não tem sentido, né? Porque a gente entende que é uma coisa da raça, né? Mas eles tinham esse confrontar de Jesus o tempo todo. Mas mesmo assim isso não nos afastava. Pedro chega e fala, Senhor, o Senhor está dando na gente, mas nós não vamos. Para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E aí você pensa, poxa, estes homens que ficavam o tempo todo, e mesmo Jesus falando, vai embora. Mas se Jesus fazia isso, vou colocar um parênteses aqui, porque Jesus, primeiro que ele conhecia o coração de cada um, da multidão toda, o Senhor sabia do coração de cada um, conhece cada um, sabe de cada um, a intenção, e tudo que Jesus fazia e faz, foi muito bem planejado. Há todo um pensamento, uma ideia sobre aquilo, de ensino, de mudança. E Jesus então confrontava todos os discípulos para que eles compreendessem cada vez mais que eles precisavam ser ensinados. E eles precisavam mudar o pensamento. Quando você anda com Jesus, a sua mente muda. Quando você anda com Jesus, os seus costumes mudam, não é assim? Quando você anda com Jesus, os teus amigos não andam com você. Não é assim? Quando você anda com Jesus, teus amigos não andam com você mais. Eu contei aqui quando eu tinha 18 anos, né, que eu me rendi ao Senhor Jesus, mas eu já tinha cara de crente, né? O jeito de crente. Mas aí depois eu comecei a ser meio esquisito, né? Porque você fica esquisito no meio do povo, né? Aí eu não queria mais ir nas festinhas que eu ia com os meus amigos escondidos. Eu falava que eu ia dormir na casa de um amigo meu, para a gente ir numa festinha. Mentiraiada. Mas aí depois eu não quis mais ir dormir na casa do meu amigo. As coisas começam a mudar. Esse amigo meu, ele não queria mais andar comigo. E sabe que eu vou falar para vocês uma coisa séria pra caramba? Esse amigo tocava comigo na igreja. Ele não queria mais andar comigo. Eu já agora sou de outra turma, não é da minha. Andar com Jesus é algo radical, queridos. E nós precisamos aprender para nós sermos como Ele, só aprendendo. E aqui está uma coisa que o Senhor Jesus usava o tempo todo para ensinar, que se chama vida de oração. Você não vive, você não tem vida de oração se você não se disciplinar, se você não buscar aprender, não se dedicar. O seu corpo precisa aprender, a sua mente, o seu coração. E Jesus, então, ele praticava isso o tempo todo. O tempo todo Jesus orava. O tempo todo os discípulos
que andavam com ele via Jesus orando. Nós vamos ler aqui, vocês vão perceber o quanto o Senhor Jesus fazia isso. Por que Jesus fazia isso? O que você passa na sua mente? Por que Jesus fazia isso o tempo todo? O tempo todo ele estava orando. Eu disse aqui que ele ensinava, mas havia um motivo maior nisso. Jesus, ele era o perfeito modelo. Ele era o perfeito modelo. Se havia alguém que poderia ensinar muito bem sobre todas as coisas, era o Senhor. E Jesus, ele praticava, e você talvez vai ouvir outras coisas, não sei como será o delongar aí, né, do acampamento, mas isso me chama muito a atenção, queridos, porque quando eu começo a andar com Cristo, há coisas então que eu entendo que começam a mudar em mim. A minha mente muda, meu coração muda, meu corpo começa a, porque o Espírito de Deus tem tomado conta da minha vida. Então eu não quero, há coisas em mim, mas no íntimo, até hoje há, que eu continuo lutando, pecados, Senhor me ajude, eu não quero pecar contra Ti. Talvez eu deslize, talvez em algum momento aconteça algo, mas o alvo continua o mesmo, que é o Senhor Jesus. Eu estou olhando para Ele, é Ele quem eu quero, é Ele em qual eu preciso ser igual. Mas eu percebo que isso não é algo só de mim, mas é porque Deus está fazendo isso em mim. Então essa ação de o Senhor fazer, de Jesus vir à terra, não somente Ele, e isso é a máxima, o Senhor morreu na cruz pelos meus e os seus pecados, Ele venceu o pecado, a morte e o inferno, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso é a marca do cristianismo. O Senhor Jesus vive para todo sempre. Mas o Senhor viveu 33 anos aqui nessa terra, e durante todo esse tempo Ele deixou preceitos e valores da onde? Dos céus. A oração, querido, é uma ferramenta, um instrumento de Deus. E parece muito simples. Você vai falar, Fabiano, mas isso que você está falando é uma coisa que talvez você já saiba. Mas a minha pergunta é, a que ponto está, como está a sua vida de oração? Não importa se você sabe, porque eu sei pacas sobre vida de oração. Mas o meu questionamento é uma interrogação gigantesca na minha cabeça, né? A ponto de arrancar meu cabelo. Eu tinha bastante, até agora há pouco. Olha aí como que eu fiquei. É nada. Mas isso deve confrontar nossas vidas. Jesus estava o tempo todo orando para confrontar a vida de oração daqueles que seguiam Ele. Daqueles que seguiam. Jesus é o modelo. Você já parou para perguntar? Poxa, Deus usa muitas vezes situações, não sei se isso já aconteceu com você, talvez não, mas talvez vai acontecer, de você estar orando por um motivo, por algo, por muito tempo. Talvez fazem anos que você ora, e aí você não para pensar somente no porquê que você está ficando tanto tempo orando. Você para pensar somente no que? Eu estou há muito tempo orando. O porquê você não pensa. Mas eu quero te dizer, existe um porquê. Deus usa a sua vida de oração, o seu momento de oração, para te transformar. Deus usa a sua vida de oração para usar você, para fazer com que você tenha o conhecimento dEle. Uma das coisas que a nosso tempo, a vida de oração, às vezes por algum motivo, melhor dizendo, ele se delonga por anos, é porque, com certeza, queridos, nós sabemos pouco sobre este governo de Deus, essa soberania de Deus, que as coisas acontecem, primeiramente, antes de tudo, conforme o tempo, a vontade dEle. Aí depois, com certeza, porque o Senhor quer e tem um momento exato, Ele está respondendo, porque o Senhor não deixa de responder nenhuma oração dos seus filhos. Ele não deixa, mas é no tempo dele. E isso é um dos motivos pelo qual o Senhor então usa esse ciclo na sua vida de oração. Independente da sua idade, não importa. Se você não tem vida de oração e sabe quem é o Senhor, corre agora. Desespere-se nisso.
porque é isso que vai mudar a sua vida. Porque a vida de oração é que faz, por uma ação, um plano de Deus, com que nós pareçamos cada vez mais com Cristo Jesus. Se você quer se parecer com Cristo, você deve olhar para Ele e o quanto Ele orava. Jesus precisava orar. O que você acha? De certa forma, Ele estava ensinando, então Ele precisava, né? Mas Ele era Deus, Ele é Deus. Por ser Deus, não havia necessidade. Mas olha o tamanho sacrifício que o Senhor fazia. Essa é uma ação poderosa espiritualmente nas nossas vidas, querido. É uma característica que mais chamou a atenção dos discípulos. Vocês perceberam isso ao ler? Se você seguir o Novo Testamento, você não vai encontrar um pedido igual para outro motivo. Leia comigo. De uma feita, ou em um momento, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, provavelmente porque os outros discípulos estavam, fala você aí para ele, né? Aí ele pede, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Aquilo era algo que chamava a atenção deles. Eles estavam sendo marcados por uma vida de cultura dos céus. Alguém totalmente diferente que habitava ali entre eles. E que então não ficava dependendo da sorte, não estava dependendo do acaso, não estava dependendo de que o governo Bolsonaro, ou sei lá quem, ele não fez isso por nós. Não. A dependência dele era direta dos céus. Ele estava o tempo todo orando para demonstrar isso, para ensinar. Abra sua Bíblia em Mateus 14, para você contextualizar comigo aí. Mateus 14. Não dorme não, hein? Por favor. Mateus 14, 23. Os discípulos pediram para que o Senhor ensinasse eles. Eles viam isso na vida dos discípulos de João. Alguns discípulos de João começaram a seguir Jesus. Você sabe disso, né? Pedro é um deles que seguia João. Mas eles encontraram o Cristo e foram perto de Jesus. Isso não quer dizer que João não temesse, pelo contrário, ao Senhor Jesus. Mas o João, profeta, né, ele estava cumprindo uma missão ao qual ele foi chamado, e ele declara isso, né? Ele tinha que fazer aquilo. Então ele não se preocupou que Pedro, que os outros fossem seguir Jesus. Pelo contrário, isso mesmo, vocês devem ir, provavelmente ele deve ter dito. Não está dizendo isso na Bíblia, mas eu imagino isso. Porque quem não se sentiria privilegiado. E olha o que diz o texto, Mateus 14, 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Olha que interessante. O Senhor Jesus, ele se retirava e ficava muitas vezes sozinho orando. E muitas das vezes a oração dele era sozinho. A minha vida e a sua vida de oração, ela tem esse momento, queridos. Você precisa estar sozinho. Não adianta eu perguntar para você, e aí, você orou essa semana? Orei no domingo agora. De manhã aqui, teve esse momento de oração, foi lindo. Foi muito bom, né? Domingo passado eu orei. Na hora que o pastor João orou lá na igreja. Aí, não é isso. O que o Senhor Jesus está trazendo aqui ele se retirava. Ele estava, se você olhar o que acontecia em Mateus, nessa situação, Jesus ele estava realizando milagres. Ele estava praticamente, vamos dizer assim, né? Era o trabalho que ele cumpria. Isso desgastava, cansava. Houve momentos que eles estavam trabalhando tanto, que o Senhor Jesus, ele chegou para os discípulos e falou, vamos parar agora, a gente vai descansar.
e vamos comer alguma coisa, porque já faz muito tempo que vocês não comem nada. Tamanho era, porque imagine uma multidão de pessoas querendo a atenção do Senhor. Então era, exaustivo até. E mesmo assim o Senhor Jesus, depois de tudo que acontecia durante o seu dia e o cair da tarde, ainda o Senhor Jesus se retirava para orar. E ficava orando. E muitas vezes, virava a noite. E no outro dia ele seguia. Marcos 1,35. Quem puder achar aí, ler para mim, uma voz bem bonita. Marcos 1,35. Pois é, valeu, Cadu. O Senhor Jesus, ele se retira, mais uma vez, como nós já lemos em Mateus, agora em um outro momento, e ele vai para um lugar que ele não vai ser o quê? Incomodado. Foi para um lugar deserto. Vai para um lugar que nada vai atrapalhar ele. O que mais nos atrapalha hoje na nossa vida de oração? Vamos ver se... Distração. O que distrai a gente? O que, Neto? Celular. Celular atrapalha vocês? Acha? Parece que está dentro de mim. Parece que faz parte do meu corpo o celular. Como que vai me atrapalhar? Não é assim? Tem gente que se fizer assim, ó, o celular que se fizer assim, ó, cai os dedos, não cai o celular. Eu nunca vi uma coisa dessa. Não está pegando o sinal aqui, né? Então, tá vendo como que Deus é? Existe uma mensagem do pregador John Piper que ele fala que nada pode ser mais bobo do que nós dissermos diante do momento do julgamento, quando fomos apresentados, nossas vidas, disser que o que nos atrapalhou